Olá, apostadores! Um apostador pediu para a gente criar uma planilha que pudesse jogar com todas as dezenas da Loto Fácil. Então é isso que nós vamos fazer. Com essa planilha aqui você coloca as 25 dezenas. É uma planilha para quem está começando ali, que não conhece muito bem os padrões numéricos que nós ensinamos e quer simplesmente que a planilha já gere os jogos aí. Então a gente vai criar essa planilha aqui e vamos demonstrar como que é a criação. Vocês podem criar ela aí também. Caso você queira receber essa planilha mais elaborada, ela vai ficar disponível aí para quem comprar a planilha de 16 dezenas, certo? Então vamos lá. Ó. Eu vou colocar os grupos, porque aqui como que funciona? Você não pode colocar de uma forma linear, você tem que colocar em grupos. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Grupos de 5 números. Deixa eu reduzir a largura. Pronto. E eu vou completar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pronto. Todas as dezenas da Loto Fácil, certo? É claro que aqui eu estou montando o jogo ainda. Aliás, eu estou montando a estrutura, tá? Eu não estou colocando os números para aposta. Nem recomendamos que vocês façam em sequência. Já falamos isso várias vezes, né? Enfim, então vamos lá. Deixa eu organizar um pouco melhor aqui, colocar uma formatação para ficar mais fácil de ver. Pronto. Então com isso, o que nós temos é grupos que eu vou chamar o primeiro de A, o segundo de B, C, D e E. Pronto, 5 grupos, cada um deles com 5 dezenas, ok? Então, aqui vocês já entenderam como que a gente organizou para poder montar os jogos. Precisamos agora de 15 números em cada uma das sequências. Então, o processo aqui é bem simples, tá? Eu vou colocar aqui do lado algumas possibilidades. A mais B mais C mais... Aliás, só isso. São só 3 sequências. Por que só 3? Porque cada uma tem 5, então 3 vezes 5, 15. Aí vai dar a quantidade que a gente precisa, ok? Então com isso aqui, olha só. Vou selecionar o grupo A, Ctrl C, clico aqui na frente, Ctrl V. Aí ele está falando, o item B também. Então seleciono B, Ctrl C, clico aqui na frente, Ctrl V. E por último, o item C. Ctrl C, clico aqui na frente, Ctrl V. Esse processo de clicar, muitas pessoas falham na hora de atualizar as planilhas que nós disponibilizamos. Já deixamos a dica, tá? Vocês têm que clicar para indicar onde vocês querem colar. Antes de dar o Ctrl V, clica onde você quer. Então essa primeira sequência aí que nós criamos é a combinação A mais B mais C. Podemos criar uma outra aqui. A mais B mais D. E já vou adiantando. A mais B mais E. Então vai funcionar como? Copio a A. Venho aqui, Ctrl V. Opa. Copio a A, Ctrl C. Ctrl V aqui. Ó, eu já estou vendo que aqui ela também fica no começo. Então já vou adiantar. Eu vou clicar aqui, Ctrl V. Agora a B. Seleciono a B. Ctrl C. Ó, ela aparece no meio dos dois. Então, clico aqui no meio, Ctrl V e aqui também. Clico no meio, Ctrl V. Agora, no final desse é a D, a sequência D. Então, Ctrl C. Coloco aqui o grupo D, Ctrl V. E o de baixo é a E. Então, eu seleciono a E, Ctrl C. Clico aqui embaixo, Ctrl V. Pronto. Já temos 3 jogos montados baseado nisso. E aí eu já coloco aqui as outras possibilidades. Por exemplo, a letra B ela tem que sair agora. Então vai ficar A mais C mais D
A mais C mais Z. Não tem F, então agora acabou o C. A mais D mais Z. E agora acabou, não tem F, então a sequência aqui encerrou. Essa é uma das formas de fazer. E aí o que a gente faz? Notou que o que ia mudando era o último, aí mudou aqui o meio, né? A letra B saiu, ficou a letra C. E aí, novamente, o que fica mudando um por um é o final. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, tem que mudar a primeira. A segunda já mudou, de B passou para C, agora está na hora de mudar a primeira. Ou seja, vai ficar B mais C mais D, depois B mais C mais Z, não tem F, então muda. Estou dando espaço para ficar mais fácil de entender. Aí depois do B, vai ficar C mais D mais E. Não tem F e não dá mais para fazer combinação. Tá? Se eu passar aqui para D, ó, D mais E, não tem F, então não vai completar 15 dezenas. Então todas as possibilidades são essas aqui, baseando-se nesse tipo de conjunto, tá? Então vocês precisam entender que aqui é um tipo de jogo. Então vocês que quiserem entender como que faz isso, nós estamos explicando aí como é que vocês podem montar. Nós preferimos trabalhar lá com os padrões, né? Vocês já conhecem bastante a nossa estratégia, mas isso daqui é uma boa para vocês começarem. Então aqui tem o A no começo. Olha como que é simples, ó. Ctrl C, Ctrl V, clico aqui, Ctrl V, clico aqui, Ctrl V. Não tem mais a letra A. Agora a letra C. Seleciono a letra C, Ctrl C. Então, ó, ela está aqui. Clico, Ctrl V, clico, Ctrl V. E agora eu tenho a letra D. Então, vou na letra D. Ctrl C, clico no final, Ctrl V. E aqui também, clico aqui no meio, ó, Ctrl V, que eu estou vendo a letra D aqui no meio. E agora a letra E. Seleciono o grupo E, Ctrl C, clico no final, Ctrl V, clico no final, Ctrl V. E os de baixo a mesma coisa. Eu vou fazer mais rápido aqui. Ctrl C. E agora vem a parte chata. Não é fácil criar essas planilhas, por isso que algumas a gente vende mesmo, porque isso daqui não é trabalho tão simplesinho quanto o pessoal acha que é. Está na hora de substituir. Eu vou fazer dessa forma aqui porque é mais fácil de explicar para vocês, tá? Então está na hora de substituir. Por exemplo, ó, o 25 ele não pode ser o 25, porque quando eu venho aqui e deleto, ele continua ali, ó. E não pode continuar. Então, o que o Excel precisa entender é, em vez dele procurar o número que está aqui, ele tem que procurar a célula. Como assim a célula? Está vendo a letra G? Ela se une com essa linha aqui, ó, linha 7. Ó, G7. Você também pode ver por aqui, ó, G7. Portanto, toda vez que tiver o número 25, tem que substituir por isso daqui, ó, igual G7. Dou Enter. Aí você fala, mas o 25 continua lá, para que fazer esse trabalho? Então, agora quando eu venho aqui e deleto, ó, ele sai dali. Por quê? Porque agora está vazio. Entendeu? Se eu vier aqui e colocar o número 13, olha lá, ele substitui. Certo? Então é por isso que tem que fazer dessa forma. Portanto, olha só, tem uma forma mais fácil para fazer isso? Tem. Você pode vir aqui e selecionar tudo o que você quer substituir. Ok? Essa é a primeira coisa. Substitui tudo. Aliás, seleciona tudo. E aí você vem aqui em cima nessa lupa, ó, localizar e selecionar. Quando você clica, tem esse substituir. Eu clico nele. Vai abrir essa caixa aqui. O que eu quero substituir? O número 25. Pelo que eu quero substituir? Pela fórmula igual G7, que é a célula onde ele está, coluna G, linha 7. Então eu quero substituir por isso.
substituir tudo. Ok. Fechar. Agora quando eu clico aqui no 25, ó, esse já estava, né, que eu já tinha clicado. Clico no próximo, olha lá. Todos eles substituídos. Agora vamos fazer o próximo. O próximo é o 24. O 24 está na coluna F. A mesma linha, linha 7, mas a coluna é F. Então é F7. Então seleciono tudo. Vou no localizar, selecionar, substituir. Substitui o 24 por F7. E assim por diante. 23 por E7. 22 por D7. 21 por C7. E o 20 por B7. Aliás, o 20 está na linha de cima, né? Então, G6, linha de cima, ó, o 20 está aqui, ó, coluna G6. Estou fazendo rápido porque eu já tenho prática, mas você vai ter que ir prestando bem atenção aí. Por exemplo, ó, os que eu já fiz, para eu verificar se está certo, deixa eu vir aqui, deleto. Eu sei que ele tem que apagar ali também. Não pode aparecer nenhum 24, nem do 20 até o 25 não pode aparecer nenhum. Ó, certinho. Tá? Então, essa é a forma de fazer. É assim que você faz. Você vai fazendo um por um e aí você tem toda a planilha montada. E aí o que acontece quando você tem a planilha montada? Eu vou terminar aqui, eu acelero o vídeo e eu já explico essa parte. Pronto, planilha montada, planilha formatada. Agora
Ah, isso daqui a gente nem... Bom, eu vou deixar por enquanto, mas não precisa. Agora, olha só. Vamos supor que eu começo a escolher os números que eu quero. 25, 13... Não tem ordem, tá? 11... 10, 7... Ah, o 7 já foi. Ah, eu vou até aproveitar, ó, tá vendo que eu coloquei repetido? Vocês podem fazer isso aqui, ó. Seleciona todo o conjunto aqui onde você vai digitar e aí você vem nesse formatação condicional. Aqui em cima, ó, página inicial, formatação condicional e você tem, cadê, ó, regras, aqui. Regras de realce das células, escolhe esse daqui, ó, valores duplicados. Olha só, já mostrou 11 ali que eu nem tinha percebido. Bom, eu vou deixar, ó, preenchimento vermelho, ok. Ele vai deixar vermelho sempre quando for repetido. 14. Pronto, ó. Muito mais fácil para corrigir. Deixa eu ver aqui. 3. Pronto. Olha só. Todos os jogos montados aqui embaixo. Certo? Então, nós não lembramos aí quem é o apostador que pediu para a gente falar sobre isso, mas está aí. Essa daqui é a planilha que você pode montar e utilizar aí para fazer os seus jogos, suas apostas. Aqueles que quiserem essa planilha, nós temos ela bem elaborada já com todos os resultados da Loto Fácil e também tem uma sequência lateral com alguns outros jogos que nós fazemos com uma outra dinâmica. E essa planilha vai ser entregue no pacote de planilhas e aí vocês podem comprar elas e vocês vão receber essa daqui sem custo nenhum. Tá bom? O link está embaixo na descrição.